Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Como eu havia falado no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, eu queria usar esse canal um pouco como uma ferramenta de aprendizado para mim. E uma das melhores formas de eu aprender, na verdade, é ensinando. Não à toa eu sou professor. Eu gosto muito de aprender para ensinar, me força um pouco a estudar, porque talvez possa ser algo meio estranho de ouvir, mas eu não gosto de estudar, eu tenho muita preguiça. A não ser que sejam coisas inúteis. Eu não tenho muita vontade de estudar. Mas eu dou o meu jeito, né? Eu leio bastante, eu pesquiso coisas que me interessam. Então eu tenho uma forma de aprender coisas importantes para o curso. É, E o vídeo de hoje é sobre a matéria que eu estou fazendo no semestre agora, chamada Estudos Temáticos de Língua Inglesa, História e Variedades, que é uma matéria muito interessante. Eu estou fazendo essa matéria com a professora Eliana Mello, se eu não me engano, que ela é uma mulher muito calma, ela parece ser muito calma, ela tem por volta de 55, 60 anos, ou 50, 55, não sei. Ela já é uma mulher de mais idade, já é professora há bastante tempo. E ela parece ser muito tranquila. Ela tem uma vibe muito boa, muito calma, muito carinhosa com os alunos, responde as dúvidas, tira dúvida, muito paciente nas explicações e eu valorizo bastante isso no professor. E a matéria dela é uma das matérias que mais me impressionou no semestre, porque é, é a matéria de história do inglês, né? English History and Varieties, história do inglês e variedades. E nessa matéria a gente está estudando a formação do inglês moderno a partir das origens. Então a gente estuda toda a família da língua indo-europeia. A gente vê de onde veio o inglês e a gente vê os três estágios, basicamente, assim, né? Claro que não tem estágios tão formulados em uma língua, mas a divisão do inglês geralmente é separada em Old English, Middle English e Modern English. E a gente vê na matéria, na sala, é, a, a progressão, né? E durante essas aulas a gente tem bastante uso de conceitos que aprendemos no primeiro semestre de fonética e fonologia. Então, é, tá ali ele, deixa eu pegar só um momentinho. A gente usou, né, esse livro aqui, que inclusive é de uma ex-professora. Na verdade, não é ex-professora, mas é uma professora aposentada da UFMG, que é a Thaís Cristóforo. A gente usou o Fonética e Fonologia do Português para aprender os conceitos básicos de fonética e fonologia. Eu confesso que eu não fiz a maior parte desse livro, mas eu ia às aulas frequentemente, eu participava. E a gente vê bastante os conceitos dessa matéria. Quando a gente analisa as palavras, principalmente, existe a escrita fonológica, né, das palavras em inglês, como elas eram pronunciadas, né? E é bem interessante de pensar nesse processo, porque é um processo que não acontece em 5, 10, 15, 30 anos, é um processo que toma o seu tempo, né? O que a gente vem estudando é basicamente a história do inglês. Então a gente pega lá desde o ano 1000, 1100, 1200 até agora. Então é mais de um milênio de história. E as formas como a língua foi mudando, as influências que ela foi sofrendo. É... Quem registrou esse uso da língua? Quem foi tão importante para a criação de certos vocábulos, por exemplo? A última aula foi interessantíssima.
Talvez você já tenha ouvido falar ou não de um autor chamado Geoffrey Chaucer, que escreveu, vou até confirmar o nome dele, Geoffrey com G, tava pensando que era com J. Geoffrey Chaucer, que escreveu The Canterbury Tales, que é uma obra considerada do cânone literário do inglês. Em português a tradução ficaria Os Contos de Cantuária. E ele escreveu esse livro ao longo de uma peregrinação na Inglaterra no século XIV. Fazendo a conta na cabeça, o 14 começa em 1301. Então, em 1387, mais ou menos ali, tem datado a data de 1387 a 1392. O Chaucer escreveu esse livro. E esse livro tem um propósito muito importante, que é o de preservar a língua da época. Não sei se eu posso afirmar as intenções do autor, mas ele serve como documento histórico. Assim como toda obra escrita é um documento histórico, mas ele serve como uma visão, um olhar sobre aquilo que existia na época. Sobre a forma como o inglês era falado, sobre a forma como tudo aquilo era posto e também sobre a cultura e os tipos de pessoas que existiam na sociedade da época. Quem já leu, quem já ouviu falar, claro, do Gregório de Matos com seus contos de costume, seu teatro de costume, né? Sabe mais ou menos como é esse tipo de obra que pega os tipos da sociedade e coloca eles ali para uma análise geralmente bem humorada. Também falamos do grandíssimo J.R.R. Tolkien, né, o escritor do Senhor dos Anéis, que é uma obra assim que mudou a história do RPG. Eu tava refletindo sobre isso esses dias com meu amigo Thiago e falando que se ele não tivesse escrito isso, a gente não teria toda essa cultura de RPG que existe no mundo. E é muito louco imaginar como uma coisa só mudou tudo, sabe? Do Tolkien, eu tenho aqui o Hobbit e eu tenho os Contos Inacabados. E eu não lembro se eu tenho o Hobbit de verdade, mas eu já li o Hobbit e eu li o primeiro livro do Senhor dos Anéis. E eu lembro que foi um pouco cansativo ler o primeiro livro. Se eu não me engano, eu li ele em inglês. Mas foi um pouco cansativo porque o Tolkien tem um hábito de escrever as cenas nos mínimos detalhes. Ele pinta uma imagem com as palavras, ele descreve, ele reescreve, ele se alonga na, na sua descrição. Não que isso seja um problema, é uma escolha estilística dele, mas eu lembro que foi um pouquinho pesado de ler. E, na verdade, por que o Tolkien é citado aqui? Porque ele não era somente um escritor. Ele não foi somente um cara que escreveu um livro sobre bruxos e Bilbo Bolseiro, e hobbits, e anões, e elfos. Não. O Tolkien, ele era um professor de línguas e ele era um linguista, né? Embora não seja dessa forma que ele é conhecido na sociedade em aberto assim, pelas outras pessoas, que ele é reconhecido como autor, ele era um estudioso da língua, tanto que ele criou uma língua, que é a língua élfica, que muitas pessoas são apaixonadas. Eu tenho um colega na faculdade que tem uma tatuagem em élfico, né? E é muito interessante você ver como as coisas se encontram assim nos momentos mais inesperados. O Tolkien é citado porque ele estudou bastante a língua para escrever a sua própria língua e, e ele apareceu como curiosidade na aula em algum dia. E é muito, muito bacana ver como se conecta.
Além disso, a gente falou de alguns assuntos interessantes que já foram abordados na aula, né? Como eu estou fazendo um mega resumão do que fala a aula, é, a gente abordou sobre as mudanças do inglês, do Old English para o Middle English para o Modern English. E a gente abordou por que aconteceram essas mudanças, né? A professora citou que durante algum tempo houve uma dominação por um povo estrangeiro. Se eu não me engano, foi Normandia. Eu sou péssimo de história e essa parte foi. Essa parte da história realmente não é meu forte. Mas sim, houve uma conquista da Inglaterra pela Normandia e houve uma dominação cultural durante algum tempo e essa dominação cultural acabou influenciando na língua. Ou seja, é possível perceber que a, a língua e o poder e a língua e o domínio cultural são duas coisas que andam sempre lado a lado. E a gente chegou a debater sobre isso, né, hoje em dia. Por que, que o inglês ainda é tão forte? Por que, que a gente fala inglês e será que isso vai mudar tão próximo, tão recente? Será que vai haver alguma mudança na língua dominante? Eu acho improvável, por alguns motivos, porém existem pessoas que acreditam que o mandarim será uma língua forte daqui a alguns anos, já que a China agora apresenta um grande poder econômico e um grande poder político no mundo. Mas eu acho improvável de acontecer por motivos estruturais da própria língua, né? Para você aprender mandarim, você tem que aprender um alfabeto diferente, você tem que aprender uma cultura muito diferente, um modo de escrever diferente, um sistema de expressão diferente, porque no mandarim existem tons. Então existem coisas que se você falar em tonalidade alta e tonalidade baixa, que é basicamente o mesmo fonema, mas expresso de outra maneira, por exemplo, ma, é, ele muda a palavra completamente. Perdão aqui também as pessoas que falam mandarim se eu estiver falando alguma besteira, mas pelo que eu entendo é isso. Enquanto que o inglês é uma língua muito simples. Uma língua muito simples. E como o inglês é uma língua muito simples, se torna fácil de se expressar nela. Eu sempre tive a ideia de que eu me expresso melhor em inglês e conforme eu fui crescendo e aprendendo mais sobre a língua, eu percebi por que a aula me mostrou isso, né? Que o inglês é muito simples. Eu posso dar uma aula sobre todos os tempos verbais do inglês e eu preciso de quatro conceitos, basicamente. Né? Eu preciso falar das três formas do verbo e eu preciso falar de alguns verbos auxiliares e pronto, eu consigo explicar basicamente os tempos verbais do inglês. Enquanto que, por exemplo, no português a gente usa as desinências no final, né? Então, quando o aluno fala que o inglês é muito complexo, eu dou para eles o exemplo do português para eles verem, cara, isso aqui é muito mais simples. Só que eu não sei ainda porque eu não nasci falante dessa língua. Que é, por exemplo, no português, você para falar um verbo no presente do indicativo, você tem de quatro a seis formas, geralmente, né? Eu mando, você manda, ele manda, nós mandamos, vós mandais, eles mandam. Foram quatro ou cinco aí. Enquanto que no inglês a gente usa uma só. I have, you have, he has, she has. Duas, né? Porque a terceira pessoa tem uma diferente, mas o resto é tudo have. Então, é uma língua de. É uma língua mais simples. O que não significa que ela não pode possuir alguma elegância na sua expressão, né? E, e aí isso entra no poder, na questão da língua como poder, do poder da língua e da língua do poder, né? Atualmente o inglês é a nossa língua franca, a língua que as pessoas usam para se comunicar entre si em assuntos de importância internacional.
Eu uso inglês diariamente, eu quase não uso português mais para fazer pesquisas na internet. Eu frequento algumas comunidades em português, mas majoritariamente são em inglês. É, eu falo com os meus alunos o dia inteiro em inglês, eu me comunico mais em inglês do que em português durante o dia a dia. E eu tenho muito interesse no aprendizado da língua, eu estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, é, acho muito improvável de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o inglês com o mandarim num tempo recorde de. Sabe, o inglês se tornou a língua da internet, e isso, para o bem ou para o mal, é um fato, né? E hoje em dia é uma das coisas mais importantes, eu acho. E eu me sinto muito bem de ser professor de inglês, porque assim, eu acho que por um bom tempo eu ainda vou ter emprego e sustento garantidos. Ainda mais se eu investir mais ainda na minha divulgação, no meu preparo e no meu material. Mas também por admirar a língua e achar que é possível construir coisas sofisticadas com algo muito simples. Eu gosto muito dessa ideia de sofisticação através da limitação. É algo que me fascina um pouco. E a gente vê, né, isso no dia a dia. Mas eu acho que eu pulei um pouquinho porque eu tava falando do Chaucer, né? Então eu vou voltar um pouco. E as minhas aulas são assim, eu vou e volto, então acostumem-se. Mas o Chaucer, ele, além de escrever o que acontecia na época, ele também registrou palavras que ainda não existiam ou que ele criou, baseadas nos vocábulos do francês. Então, houve houveram vários neologismos, como sempre haverá em toda língua. É, e esse registro do uso corrente da língua é uma das coisas mais fascinantes que tem também, é uma das partes mais legais da linguística. Você poder analisar como algo surgiu, como algo se comporta ao vivo, sabe? É muito interessante. E, e assim como outros escritores fizeram, né? Por isso todo livro é um documento histórico também, porque ele é produzido em um tempo, ele gera um recorte da sociedade naquele momento, e ele sempre vai ser um documento de como as pessoas pensavam, no geral, como as pessoas agiam, que tipos de pessoas existiam, né? Então é tudo dentro de um contexto. Não existe coisa solta na criação da história humana. Nunca haverá, né? Eu acho que é basicamente isso que eu gostaria de falar sobre a aula. Para quem for da UFMG, se alguém da UFMG ver esse vídeo, talvez, quem for calouro, quem estiver entrando e for do inglês, recomendo muito o curso, a professora Eliana, excelente professora, como já dito, super simpática, super carinhosa, muito gente boa. É, E a matéria é excelente também. Se não forem pegar com ela, podem pegar com outro professor, porque a matéria é muito interessante. Se você tem interesse na história da língua, no desenvolvimento, não só da língua inglesa, né? Porque você vai ver o desenvolvimento de uma língua, talvez você se interesse por outra língua, mas você gosta de entender o processo de desenvolvimento de uma língua, muito bacana de fazer, recomendo. Me surpreendeu porque não esperava que fosse gostar tanto da matéria, mas é isso, fica aqui a revisão por agora. E conforme eu for progredindo no semestre, eu vou postar logo logo um novo vídeo. Provavelmente dessa vez com coisas mais anotadas, porque agora eu tenho motivação para fazer, é, para ensinar melhor sobre essa matéria. Então, muito obrigado quem assistiu. Um abraço, até a próxima.